Boa noite, meus caros irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um instante na Casa Ana Luz. Vamos nos concentrar, agradecer imensamente a Deus esta oportunidade de oração e de refazimento. No Evangelho, segundo o Espiritismo de hoje, vamos fazer a leitura do capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Item: a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória do céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Que assim seja. E agora ouviremos como palestrante do dia a nossa irmã Márcia Góes. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez no Centro Espírita Ana Luz, para a gente dar continuidade ao nosso trabalho de exposições, né? Então, a gente agradece sempre às casas por onde nós perpassamos pela oportunidade do trabalho, esse trabalho maravilhoso que a doutrina espírita faz de consolação, que não pode faltar, principalmente nesse período em que nós estamos vivenciando. Então, a casa encontrou alternativas de dar continuidade por esse trabalho. A gente agradece esse cuidado, esse carinho com toda essa doutrina, né? A gente ainda pede para que inscrevam-se no canal, deixe seu like e deem continuidade também nesses estudos, assistindo quantas vezes sentirem essa necessidade. Na noite de hoje, meus irmãos, nós vamos conversar um pouco sobre a paciência. Meu Deus do céu, como é difícil desenvolver a paciência e como ela ainda está muito mais curta, se é que nós já tivemos nos últimos tempos na nossa caminhada, né? Então, é muito necessário o entendimento da paciência no momento em que nós vivemos. A paciência, adquirir a paciência, entender a paciência, nos permite trazer qualidade para a nossa vida, para a nossa trajetória. E como isso é importante para nós, principalmente em dias como os de hoje. O dicionário Aurélio, ele vem nos dizer que a paciência é uma virtude que consiste em suportar dores e infortúnios, com resignação. Essa já é uma explicação do dicionário Aurélio. A gente precisa desenvolver a paciência para suportar as dores e os infortúnios dos acontecimentos da nossa trajetória com resignação.
Então, não é uma explicação religiosa, não está voltada a nenhuma doutrina, mas uma necessidade do ser humano de adquirir e desenvolver essa virtude para dentro de si. No programa Café com Luz, conduzido por Maurício Cury, numa das entrevistas em que ele fez com o Walid Daoud, o Walid fala de uma forma muito simples que a paciência é um processo interno. A paciência ela é nossa, tem que ser um processo interno, tem que ser desenvolvido por cada um de nós, né? Para lidar com os fatores externos que nos afetam. Então, desenvolver a paciência, conhecer a paciência, estudar inicialmente a paciência, porque a gente sabe que é uma virtude muito difícil de trazermos para a nossa realidade, é um processo interno e muito íntimo de cada um de nós, né? E nós aprendemos dessa forma, quando nós começamos a compreendê-la, a olhar os acontecimentos de uma forma diferente, todos os acontecimentos que nos cercam. Quando a gente desenvolve a paciência, nós aprendemos a olhar de forma diferente todos os acontecimentos que nos cercam. Aqueles acontecimentos que estão à nossa volta e que nos desequilibram por não sabermos observá-los de forma correta. É isso. Então, a gente não consegue ainda estar alheio às coisas que estão à nossa volta. Nós nos envolvemos, nós nos desequilibramos com essas situações, porque nós não estamos ainda acostumados a olhá-los da forma correta. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, depois de ensinar a oração do Pai Nosso, lá no Sermão do Monte, Jesus nos diz assim, que a candeia do vosso corpo são os vossos olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo ficará iluminado. Se os seus olhos forem ruins, forem maus, todo o seu corpo ficará em trevas. Então, tudo aquilo que a gente observa, obviamente Jesus estava falando do nosso olhar espiritual, né? Tudo aquilo que a gente observa, se a gente observa de uma forma correta, com bondade, com esperança, com alegria, nós conseguimos nos deparar ou transformar aquelas situações, trazendo luz para dentro de nós. O inverso também é verdadeiro. Se nós não tivermos o cuidado no olhar com aquilo que nos cerca, se os nossos olhares forem maus, forem ruins, todo o nosso corpo se transformará em trevas. Então, nesse momento, o Walid conta uma história de um amigo, em que o amigo relatou para ele que o período pior do dia era quando ele precisava, durante um trajeto, meio-dia, quando ele saía do trabalho, buscar o filho na escola e levar até em casa. E ele dizia que aquele trajeto era terrível, porque o trânsito era caótico. E ele ficava muito tempo parado. Quando ele chegava na escola para buscar o filho, ele já estava completamente desequilibrado, transtornado, irritado, né? E todo dia a mesma situação. E ele ficava inconformado. Como é que os governantes não olham isso? Por que as escolas não readequam aos seus horários para que cada um saia num horário diferente? Ele estava completamente desequilibrado daquela situação. E todo dia, ao sair do seu trabalho, meio-dia, para buscar o filho na escola, ele já criava aquela energia ruim, porque ele sabia que ele ia se deparar com o trânsito caótico. Num determinado momento, em que ele estava bastante irritado, ele fez uma oração, vejam bem, como normalmente nós fazemos a oração de forma errada. A gente pediria, talvez, num momento como esse, que o trânsito liberasse, quando, na verdade, esse amigo pediu para que Jesus instruísse ele da forma como ele deveria enxergar uma coisa boa naquilo. Pai, me ajuda a observar, me ajuda a ver um lado bom nisso tudo, me mostra, né, o que tu pretende com isso tudo. E através de um processo intuitivo, ele recebeu a orientação, né, onde é que você está? Aí, estou parado no trânsito indo buscar o meu filho na escola. Nossa, que delícia, você tem um filho. Ele tem uma escola. Você está indo levar ele para a sua casa.
Que legal, né? O que você faz durante o período em que você está parado? Com tantos CDs de mensagens maravilhosas que você compra e coloca normalmente no porta-luva do seu carro. Porque não é a hora de observar isso. Veja que dia maravilhoso, que cenário maravilhoso que você tem na sua frente, né? Então, nesse momento, ele começou a compreender que realmente ele ficava irritado por a mesma situação, alheio a tantas coisas boas que estavam acontecendo. Os 15, 20 minutos que você passa com seu filho dentro do carro durante essa trajetória até chegar em casa, são os 20 minutos que vocês dois têm juntos e sozinhos. Talvez seja a hora de ter uma conversa, de trocar algumas ideias, de perguntar como foi seu dia na escola, ver se o menino já está tendo interesses diferentes, falar um pouquinho sobre Jesus. Que oportunidade! 20 minutos do seu dia que você insistia em passar irritado e que de repente são oportunidades que nós temos diariamente de nos deparar com um olhar diferente. Tudo é uma questão de um olhar diferente. No livro Missionários da Luz, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, ele nos fala que nós não podemos evitar que as aves de rapina cruzem os ares sobre as nossas cabeças, mas nós podemos evitar que ela faça ninho sobre a nossa cabeça. O que significa isso? Os fatores externos, bons ou ruins, eles vão acontecer. A gente não pode evitar. Nesse momento, o nosso pensamento, que é algo que a gente ainda não consegue manipular, porque a gente não tem um estudo da mente, a gente não tem uma compreensão correta dos nossos pensamentos, o pensamento é muito rápido. Podem vir, de acordo com essas situações, pensamentos ruins. E nós ainda não temos essa maturidade de, num momento tão rápido, conduzirmos os nossos pensamentos sempre para o bem. A gente ainda tem pensamentos ruins. Eles podem voar sobre as nossas cabeças, mas nós não podemos permitir que eles façam ninhos. Esse pensamento ruim vem, nós trabalhamos ele e fala, opa, aqui não. Sai, voa. Então esse é um cuidado que nós temos que ter para que a gente consiga a desenvolver a nossa paciência, aprender a olhar tudo de forma diferente, com compreensão, muitas vezes com estudo. Porque aí nós começamos a entender a fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? Tudo aquilo que nós acreditamos, que existe uma explicação e que nós compreendemos e que aí nós aceitamos. Quando nós temos o conhecimento e nós temos a perseverança, nós começamos a observar várias situações à nossa volta, compreendê-las, e aí essa paz, a ciência da paz, que é a tão chamada paciência, realmente está dentro de nós. A esperança e a paciência são dois sentimentos muito dinâmicos, embora muitas vezes a gente acredite que não. A esperança, ela vem do verbo esperançar, e não de esperar, porque esperar é de espera. E esperançar é colocar alegria com ação. Eu desejo algo, eu quero que algo aconteça, mas eu vou trabalhar para aquele algo acontecer. Eu não posso sentar e esperar. E a paciência, quando nós começamos a desenvolver os conhecimentos que nos dão calma, que nos fazem compreender aquilo que nos cerca, ela se torna a ciência da paz, porque eu entendo que para isso acontecer eu preciso passar pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto passo. Aí eu me acalmo. Normalmente, a nossa ansiedade quer chegar direto no final, no nosso objetivo. Mas se nós compreendermos que para chegar até aqui nós precisamos plantar, nós precisamos regar, nós precisamos aquecer, nós precisamos iluminar, isso aqui vai acontecer e a colheita vem. Quando os nossos agricultores muito sabiamente compreendem que o processo de plantação de sementes diferentes tem tempos diferentes, isso é conhecimento. E diante desse conhecimento que eles adquiriram,
eles adquiriram também a paciência. Não adianta eu querer colher o café no mesmo período que eu colheria o alface. O alface em 2 semaninhas, 3 semaninhas, ele já está pronto ali. O café demora muito mais. E esse conhecimento me traz paz. A ciência da paz. Existe um filme, o Todo-Poderoso, que muitos já devem ter visto, em que num determinado momento o pai da família, ele entra mais ou menos com a missão de Noé, de construir aquela grande arca, aquela coisa toda, né? De uma forma muito cômica, de uma forma muito dinâmica, mas traz uma mensagem maravilhosa. Porque a família desenvolveu, eles mudaram de cidade, o pai adquiriu um cargo muito superior, o tempo de trabalho ficou completamente dominado, então ele quase não passa tempo em casa com os filhos, e as coisas começam a acontecer. Nesse momento, a mãe faz uma oração dentro de casa, pedindo para que a família permaneça unida. Ela faz essa oração: eu quero que a minha família permaneça unida. Nós mudamos a nossa situação financeira, mas eu não quero que ninguém se perca por conta disso. Meu marido está saindo para trabalhar o dia inteiro e se perde no horário. Meus filhos não vêm. Eu não quero perder a união da nossa família em virtude disso. Nesse meio tempo, muitas coisas acontecem. Ele tenta vencer aquela missão de construir a arca, mas ele não consegue. As situações à volta o forçam a querer fazer aquilo, os animais começam a procurar ele, aquela loucura toda. E num determinado momento em que a família se desentende, ela pega os filhos, põe no carro e decide voltar para a cidade onde eles moravam, onde tudo era mais simples, porque a vida era mais simples. E ela encontra num restaurante um garçom, que naquele momento Morgan Freeman faz o papel de Deus, né? E ela está bastante triste e ele pergunta se ele pode ajudar de alguma forma. E aí, num momento de desabafo, a mãe fala: eu estou bastante triste com alguns acontecimentos da minha família. Meu marido enlouqueceu, porque era o que os olhos dela estavam vendo naquele momento, e eu não vou ajudar ele a construir aquela arca. Não vou. E aí, nesse momento, o garçom senta na frente dela e fala: você não pediu na sua oração a união da família? Como é que essa união vai acontecer se vocês não estiverem juntos? Ela pediu. Se no momento em que ele precisa desenvolver algo grandioso, que é para os filhos estarem ajudando, ela estaria apoiando, você não está lá. Você pediu a união da família. E as situações se criaram para que a família estivesse unida, alcançando um objetivo. E aí, nesse momento, a ficha dela cai, vem aquela surpresa, né? Como é que ele sabe da minha oração, aquela coisa toda, e ela decide voltar para casa e eles constroem a arca juntos. Mesmo batendo de frente com toda uma sociedade que acha que eles são todos loucos, mas ali se fortaleceu aquela relação. Então, nós pedimos, às vezes nós não observamos corretamente as situações à nossa volta, nós não temos a paciência de entender e passar por todo o processo que nos leva ao nosso objetivo, e por isso nós precisamos desenvolver a nossa paciência. A ciência da paz precisa de entendimento, precisa de compreensão. No livro Encontro Marcado, a autoria de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier, existe uma mensagem que fala ante as crises do mundo, em que Emmanuel compara as crises que nós nos deparamos na nossa sociedade, política, social, econômica, à construção de uma casa, em que ele nos fala da seguinte forma: quando nós estamos numa casa que já está há bastante tempo velha, que nós precisamos fazer as nossas reformas, chega um momento que a gente tapa um buraco, resolve uma coisa, mas chega um momento que precisa mexer em muita coisa, que é uma grande obra. E nesse momento a gente chama alguém estudioso, um engenheiro, um arquiteto, para trabalhar nessa casa. E o arquiteto chega com toda a sua equipe e fala assim: esse é o projeto, nós vamos alcançar o objetivo que foi pretendido, que foi solicitado, mas para esse processo nós vamos precisar de 1 ano.
É um ano de trabalho, é um cronograma grande, mas nós vamos fazer todo o processo de restauração da sua casa. A obra começa e nós que temos consciência do projeto, nós temos paciência, porque nós temos conhecimento que esse projeto vai demorar um ano. Aí no meio do caminho, nós recebemos uma visita que chega inesperada e resolve passar o final de semana na nossa casa no meio da obra. E aí essa visita olha para a nossa cara e fala: meu Deus, o que tu estás fazendo com a sua casa? Isso aqui é loucura. A casa está completamente destruída, a parede destruída. Por quê? Vejam como é quando nós temos o conhecimento de todo o projeto, e aí nós temos que dar graças a Deus à nossa espiritualidade, que sabe o que faz, que sabe o que está acontecendo, que está nos ajudando nessa restauração do nosso planeta, do nosso país, da nossa sociedade. E quando nós muitas vezes nos desesperamos com um olhar muito superficial que nós temos do final de semana. Nesse momento, nós temos que confiar, estudar, entender, para que a nossa paciência tenha a mesma visão que a espiritualidade tem, que os trabalhadores do nosso mestre têm. Nós estamos vendo tudo muito parcialmente. E quando nós entendemos que Jesus está no leme, nós começamos a alimentar a nossa paciência baseado na nossa fé. Vejam como é importante trazer a paciência para a nossa vida diária, seja num momento de trânsito, seja numa reunião de família, seja numa obra, seja num projeto a nível nacional. Então nós temos que entender que existe uma equipe de engenheiros maravilhosos, organizados e muito bem planejados para alcançar o nosso objetivo. Muitas vezes a visão que nós temos é muito parcial. E aí nós temos a responsabilidade de cuidar da nossa compreensão, dos nossos estudos, nos esclarecer para que a gente consiga respeitar os processos, assim como do alface e do café. Se nós tivermos o conhecimento, nós vamos entender que o café demora meses para trazer o resultado correto. E aí nós temos paciência, porque está acontecendo. Está acontecendo. Então nós temos que ter esse cuidado com o nosso pensamento, administrar as nossas ideias, conduzir os nossos pensamentos para que as aves de rapina não façam ninhos. O pensamento ruim chegou, vamos tentar observar de uma forma diferente, vamos tentar entender, vamos tentar nos esclarecer em relação àquela situação, adquirir a compreensão mesmo, para que nós possamos, através da ciência da paz, respeitar todo o processo que a natureza nos ensina com muita sabedoria. A natureza é sábia e nós temos muito o que aprender com ela. Para finalizar, existe uma mensagem de Maria Dolores, que vocês todos sabem que eu gosto muito de trazer os textos dela, os poemas dela para finalizar os nossos encontros, psicografada por Chico Xavier, que diz: recado de esperança. E fala assim: nas provações que te surjam, ergue a fronte e segue em frente. Aceita firme e contente o caminho tal qual é. De pensamento tranquilo, não pares, segue e não temas. Sem crises e sem problemas, ninguém sabe se tem fé. Contratempo, desencanto, infortúnio, prejuízo, tribulações de improviso, dificuldades no lar. Tudo isso se resume na escola que nos ensina a entender a lei divina que nos impele a marchar. Esquece os males do mundo, mesmo os mais rudes e amargos. Abraça os próprios encargos por íntimos sireneus. Onde estiveres, relembra que o mérito vem da prova, que o sofrimento renova e que a dor é bênção de Deus.
Então é isso que nós precisamos trazer, muita esperança, no sentido de esperançar, trabalhar e chegar a um resultado, não de espera, e paciência, a ciência da paz para dentro dos nossos corações. Isso vai nos trazer em momentos como esses um pouco mais de consolo, um pouco mais de conforto e um pouco mais de fé raciocinada, para que a gente possa entender o real projeto do nosso Mestre, Jesus. Fiquem em paz, meus irmãos. Uma ótima noite. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a essa noite abençoada. Uma noite abençoada de amor, de luz, de bondade e de fé. Se o mundo atravessa agora duros tempos de crise e riscos para a alma, estas também são tempos para os mais belos testemunhos de compromisso e de amor, ocasiões para dádivas maiores de paciência e de devotamento, perdão e espírito de serviço. Meus irmãos, benditas foram as palavras do nosso palestrante na noite de hoje. A paciência. A paciência é algo que devemos exercitar diariamente no nosso dia a dia. A paciência com o corpo, a paciência com o espírito, a paciência com a mente, principalmente a paciência com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Pois quem dera tudo fosse do jeito que nós quiséssemos. Bom seria, né? Se tudo acontecesse da forma que desejamos. Mas não é assim que funciona, meus irmãos. Nós temos que, na verdade, buscar e treinar essa paciência, pois a vida nos mostra no dia a dia quão é diferente os pensamentos, as reações, os desejos de cada um. Então, tenho, meus irmãos, tenho no fundo do coração de cada um de vocês, eu peço, tenham a paciência, a benevolência, a cada instante, antes de vocês, colocarem as suas palavras, os seus pensamentos expressados, reflitam, tenham paciência convosco mesmos. E nesse momento, eu peço que vocês fechem os seus olhinhos, acalmem seus corações, deixem suas mentes inertes, para que possamos juntos buscar toda a energia, toda a paz, todo o silêncio que a espiritualidade possa nos dar nesse momento. Senhor meu Deus, diante da tua bondade infinita, eu te imploro, eu, como teu servo, que tu tragas luz, que tu tragas bondade, que tu tragas fé, que tu tragas paciência, benevolência para esses irmãos nesse momento. Que eles recebam de ti, Senhor, o teu amor dadivoso. Eu te peço, Mestre, afasta do caminho desses filhos todos os males, todos os perigos, as dores,
e sofrimentos. Curai as suas feridas, Pai. Dai a eles a cura para todos os males que eles estejam enfrentando nesse momento. Mas não esqueceis, Mestre, dos seus familiares, que também estão em busca de paz, de sossego para os seus espíritos. Acolhei cada um deles nesse momento, Pai. Dai a eles toda a força, toda a fé. Dai a eles, Senhor, a esperança de um dia melhor. Dai a eles o teu amor e a tua paz. Dai-nos, Senhor, da tua doce paz, aquela paz que prometestes aos teus discípulos. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar. Não se turvem vossos corações, nem se arreceis. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Fiquem na paz do nosso Pai, meus irmãos amados. Que assim seja.